Voltamos com o grande tema, hoje discutindo doação de órgãos. Doutora Kellen, eu fiz uma pergunta no bloco anterior. Como está a evolução da ciência em termos de evitar, né, que a pessoa possa doar, fique nessa dependência da caridade das pessoas, da solidariedade das pessoas? As células-tronco, por exemplo, que está tão falada aí, o genoma também, que pode evitar doenças. Quais as perspectivas? Francisco, para rim, né, que é o que eu trabalho, que sou especialista, não existe, assim, tão cedo, a curto prazo, 5 anos, que isso venha acontecer, né, em relação a rim, tá? Então, assim, já se tentou um rim meio que parecido, né? A gente tem alguns experimentos com a doutora em São Paulo, ela apresentou no último congresso, só que se não se consegue construir todas as células do rim. Então, realmente, para rim, isso é algo que poderá surgir, mas que eu não posso lhe dizer que isso é uma coisa para logo. E esse logo a gente fala que nem para os 10 anos que vem, né? O que se tem de célula-tronco hoje são nas doenças mais crônicas, doenças neurológicas, diabetes. Então, tem essas experiências que vêm dando certo, mas não para você substituir um órgão totalmente, né? Pela complexidade que o rim tem, de várias células. Então, hoje é mais difícil. Não sei se os meninos sabem alguma coisa de outros órgãos, mas para rim, não. E possibilidades de doação de cérebros existem? Não. Que eu saiba, não. Porque isso é algo que a gente... Muito mais complexo. Muito mais. Imagina, se o rim, que é uma coisa que a gente transplanta baixando, tem toda essa complexidade, né? E se a gente for pensar em um órgão mais tranquilo para transplante em relação ao coração, fígado, pulmão, imagina o cérebro. É complicado, né? O cérebro está em morte, né? Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador que eu considero uma provocação boa. Eu vou perguntar. André, a equipe médica que se encontra aqui, são doadores? Somos. Já avisado em vida, logicamente, para os familiares. Todos, e lá em casa todos são doadores. Isso. E todos informados que somos doadores. Tem uma pergunta ótima para ser feita nisso aí também, Cisco. Não, eu não sou doador. Aí a gente faz uma pergunta, mas você gostaria de receber o órgão? Se você precisasse? Essa é outra grande pergunta a ser feita. E aí o indivíduo fica, não, eu gostaria, mas fica aquele conflito. Aliás, emendando a sua colocação, a pessoa que está inconsciente, ela pode receber um órgão? Existe o órgão, está ali disponível, mas ela está inconsciente. Está em coma, por exemplo. Ótima pergunta. Normalmente, veja, esse indivíduo, o receptor, não tem todo o peso numa avaliação, como a gente falou, tanto doador, né? Então, o receptor, ele não é assim, entrou na UTI há 2 dias, não sei o que, vai receber... Não, ele passa por um acompanhamento aqui, doutora Kelly, doutora Raíssa, Misael, que passou pelo... Então, às vezes são processos de anos, ele sendo acompanhado no que a gente chama do pré-transplante. Então, ele é estudado, ele é bem caracterizado do ponto de vista psicológico, social, ele tem condições realmente sociais, psicológicas, de ser porque tem tudo isso, de tomar remédio, de aderir ao tratamento. Então, esse receptor é um paciente muito estudado. Não é assim, de uma hora para outra, não, vamos fazer o transplante. Não. Agora, existem situações de pacientes, por exemplo, cardíacos, de fígado, que aí a lesão do órgão leva realmente a algum tipo de... A pressão muito baixa, no caso do coração, aí ele fica meio comatoso. O fígado dá um coma, que a gente chama coma hepático, para o público leigo entender. Principalmente quando é falência hepática fulminante. Aguda, isso. Quando é fulminante por droga, às vezes você tem um paciente em coma, que se ele não transplantar, ele morre. Ele precisa de um fígado para sobreviver. Então, gera uma urgência, ele é priorizado e esse fígado ele é buscado em todo o país até acontecer o transplante. Então, isso não é uma opção, é uma questão de vida ou morte. Ou seja, um fígado novo, ele acorda. O coma dele é porque o fígado não funciona. É diferente você estar inconsciente, porque, veja, eu tenho que receber um órgão para que eu tenha uma qualidade de vida. Se eu estou inconsciente por não ter esse caso que Raíssa Rodrigo falou, qual é o objetivo que eu vou fazer essa doação e eu vou receber esse órgão? Eu tenho que viver bem, é como o Misael falou, eu tenho que
ter condições de trabalhar, viver com minha família, passear, né? E eu estou inconsciente se não for um coma hepático, que é uma urgência, por que eu vou receber um órgão? Qual o objetivo? Não, eu até tenho porque, né, doutora Kelly, se a pessoa receber um órgão, no meu caso, um rim, e não poder desfrutar da vida... Isso a gente vê muito, no pré-operar. A gente explica para eles que não adianta você querer só receber. Eu tenho que ver, se você receber vai ser bom. Você vai ter uma qualidade de vida, e quando a gente fala em qualidade de vida, não é no primeiro ano. Né? Você tem que viver bem 5 anos, 10 anos, e o tempo tem que ir passando, você tem que estar bem. Né? Então, tem que valer a pena. Né? É um investimento muito grande para o paciente, para a equipe médica, para o governo, para os hospitais. Então, é uma coisa séria. Você não pode pegar um doente que você veja que a qualidade de vida não vai ser boa, um diabético já comprometido, um idoso com 85 anos de idade. Por que você vai dar um órgão? Né? Se ele vai viver melhor do jeito que ele está. Então, por isso a gente tem todo um acompanhamento do pré, para explicar aos pacientes todos esses detalhes, o que vale e o que não vale a pena ele fazer, se vai receber, se não vai receber. Então, Francisco, Israel, pois não, doutor Rodrigo. Só respondendo mesmo, fixando a sua pergunta, pode receber em coma, mas já aqueles indivíduos que vinham sendo preparados, então no caso do fígado e do coração, mas a doutora Reis lembrou muito bem, em casos agudos, que ele não tinha nada a ver em transplante, mas uma situação de medicamento ou de vírus que comprometeu o fígado, e aí ele pode ser transplantado agudamente, com uma falência aguda, senão ele vai falecer. Aí ou seja, nas duas situações pode receber. Israel, nós estamos falando aqui de transplante, e a gente lembra, assim, vem à nossa cabeça um órgão que é retirado de alguém para outro alguém. E aí as coisas continuam funcionando, né? Há uma funcionalidade. Mas isso tem um impacto emocional também nas pessoas, né? A pessoa pode até dizer assim, hoje eu sou outra pessoa, né? Quer dizer, muda a concepção de vida. Pode ser que a pessoa se incline mais para a religião. Como é que está a sua vida hoje nesse aspecto? O aspecto emocional. Bom, eu graças a Deus, eu sou muito equilibrado. Eu sou um cara muito equilibrado em tudo. Então, desde o começo da minha doença, desde o meu tempo de hemodiálise, que eu sempre fui equilibrado, sempre procurei estudar o que é transplante, o que é uma máquina de hemodiálise, eu sempre fui focado nisso, até porque ali era a minha vida, né? E a gente ali tem, apesar da morte natural, nós temos 3 chances de morrer durante a semana, porque não é fácil. E assim, hoje em dia é tranquilo, não tem um problema nenhum de emocional, eu acho que tem hora até que eu me esqueço, sou transplantado. Vou me lembrar violão do lado, ele esquece de tudo, viu? Toca o violão. Na enfermaria lá com os pacientes. Aí, Francisco, eu vou me lembrar quando é hora do remédio. Você se tornou uma pessoa melhor, quero dizer? Você acha? Melhor do que era. Muito bom. Doutor Rodrigo, nós falamos aqui de transplante de rim, de fígado, avançamos até para o de cérebro, que hoje é praticamente impossível. Mas nós não tocamos ainda na doação de medula óssea, né, que é uma coisa hoje importante. O que é a medula óssea e como pode ser feita a doação e quem pode receber? Tá. De uma forma geral, a medula óssea é um tecido sanguíneo que é produzido nos ossos do organismo, principalmente nos ossos que a gente chama ossos chatos, né? Que são esse externo, que são os ossos da bacia, a coluna, a costela. E aí essa medula sã, também no processo de compatibilidade, então tem algumas doenças hematológicas, ou seja, do sangue, que elas são curadas ou controladas com o transplante de medula. É como qualquer tipo de transplante, rim, fígado, coração, a medula. Então, o indivíduo que tem uma doença X, por exemplo, um tipo de leucemia agressiva, que aquela equipe entende que o transplante é a melhor situação, porque a quimioterapia já não surtiu mais efeito. Então, eles fazem uma quimioterapia muito agressiva para matar, eliminar toda a medula daquele indivíduo doente, e imediatamente após, com todos os cuidados, ele num setor sem nenhum tipo de chance de infecção e tudo, bem protegido, isolado e tudo, eles transfundem aquela medula como se fosse uma doação de um órgão, qualquer outro, como a gente falou aqui. Em que quantidade, doutor? Uma quantidade pequena, eu não consigo precisar especificamente, mas eu diria talvez menos de 100 ml de medula, isso é
colhido com toda a segurança, um procedimento simples do doador, o mesmo processo. Então, quem quer ser o doador de medula, então, como doador de, eu sou doador de medula, procura o Hemocentro, no caso do Rio Grande do Norte é o Hemonorte, e vai lá e diz, eu quero ser o doador de medula. Eles vão colher seu sangue, simplesmente, vão tipar, como a gente chama, um código genético que a gente chama HLA, é um termozinho para esse código genético que todo mundo tem, para os órgãos e para os tecidos, e esse sangue colhido, esse HLA, esse código genético do indivíduo, vai para um banco, que é o REDOME, é o Registro de Doadores de Medula, no Rio de Janeiro, no INCA, e fica lá. E esse banco, ele é não só nacional, até em alguns bancos internacionais também, o Brasil com a Alemanha com o Brasil, então eles e os Estados Unidos, então ele vai, se todo paciente que precisa, receptor de receber uma medula, faz o cruzamento com todas as medulas desse banco. Se você tiver a sorte de o seu bater com algum daquelas medulas que está lá no banco guardadinho, esse código genético, então faz-se o contato com o doador, que resolveu colher o sangue, e aí diz, olha, você é compatível com uma pessoa que precisa receber sua medula. Você quer efetivar agora a doação e fazer a doação? Ele diz, sim, quero. Aí ele vai colher a medula e o indivíduo que está em algum lugar do país, por exemplo, vai recebê-la. Olha, tem uma pergunta aqui do telespectador, que eu deixo para vocês ficarem a cavalheiro para responder, mas quais são as restrições para se tornar doador? Soropositivos, HIV, pode doar? Doutora, soro positivo, realmente não. Não, né? Não. Hoje, os receptores que são soropositivos, tá certo? Eles podem receber órgãos, né? Hoje a gente tem poucos centros fazendo transplante para soro positivo, agora realmente doar não, né? Soro positivo, só para o nosso telespectador, né? Lembrar, é quem está com AIDS. Com AIDS, exatamente. Então nós temos pacientes transplantados com AIDS, que receberam rim e estão bem, né? Apesar de ter uma grande interação medicamentosa entre o que eles usam de medicamento para o HIV e mais as medicações para o transplante, mas é um transplante hoje bem possível. Agora, a doação HIV, não. Existiria outra restrição, por exemplo, câncer, a pessoa que tem câncer pode fazer a doação? Alguns tipos sim. Pode fazer a doação? Pode, em alguns tipos, e outros não. Então, a gente tem toda uma relação do sistema nervoso central, alguns são mais agressivos, com metástases, esses não podem. Assim como infecção, né? Pacientes doadores com infecção generalizada, com risco de que essa infecção passe para quem vai receber e aquele transplante passe a ser um desastre, né? Para quem vai receber, então isso tem que ser muito bem avaliado pela equipe médica. Doutora Raíssa, uma criança pode receber um órgão de um adulto? Porque o adulto tem um órgão maior, mais desenvolvido, né? Olha, depende, isso vai muito da compatibilidade do corpo da criança, porque o órgão adulto é um órgão grande para ser transplantado. Mas, por exemplo, o transplante de fígado, você consegue doar uma parte do fígado em vida, de pai para a criança, ou de mãe para a criança, doa um lobo do fígado e ela consegue receber o fígado e ser um transplante efetivo. Doutor Rodrigo, o senhor poderia esclarecer para a gente aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde são feitas doações e transplantes? Por exemplo, no interior do estado, há hospitais que recepcionam, que fazem esses procedimentos? Ótima pergunta. Para a população entender, o Rio Grande do Norte tem praticamente 2 polos de doação de órgão e captação de órgão. Já foi tentado expandir um pouco mais e isso, pela Central de Transplante, a Central de Transplante tem sensibilizado algumas cidades, polos, por exemplo, Caicó, Currais Novos, com certa dificuldade. Então, na prática, nós teríamos 2 polos. Natal, 98, alguma coisa por cento das doações, e Mossoró, que mesmo esporadicamente a gente consegue efetivar algumas doações de múltiplos órgãos, são essas com o coração ainda batendo, né? Fígado, coração, rim, e muito de córnea também, que é bem mais fácil pelos motivos que a doutora Raíssa já falou, pode ser captado depois da parada. Depois da parada cardíaca. Em Natal, a gente tem praticamente todos esses grandes hospitais, privados ou públicos, então todos os privados praticamente, e os públicos maiores, Santa Catarina, Deoclésio,
todos esses com condições de flecho em Parnamirim. Em Parnamirim, isso é na Grande Natal, né? Em Parnamirim, perfeito. Que já foi feita até captação, a doação e a captação de múltiplos órgãos lá, 1 ou 2 captações, se eu não me engano, nos últimos anos, ou até mais. Mas também são mais esporádicas. E o grande hospital, que realmente, até por toda a logística de drenagem de doentes graves para ele, é o Hospital Valfredo Gurgel, que talvez, eu acho que de 70% a 80% das doações do Estado são efetivadas lá, a doação, né? Porque aí depois que é feita a doação, a captação dos órgãos, aí os transplantes são nos hospitais onde as equipes trabalham, né? Pode ser na Promato, pode ser no Hospital do Coração, doutora Kelly, no Hospital Onofre Lopes, que é um grande hospital transplantador, etc, etc. Então, resumidamente, são 2 polos, e desses 2 polos, o hospital que mais tem a doação efetivada é o Valfredo Gurgel. O Valfredo Gurgel. Doutora Raíssa, qual o perfil do doador? Eu quero perguntar assim, a pessoa que é mais altruísta, qual a faixa de idade? É a pessoa mais religiosa também? É mais homem, é mais mulher? É mais jovem, mais pessoa mais madura? Existe uma estatística, uma pesquisa em relação a isso? Não tem seletividade nem perfil que a gente tenha detectado. Talvez mais jovens pelo risco que eles correm em acidentes de moto, mas aí vem a se comparar talvez com os AVCs, que acontece mais nos idosos, nas pessoas um pouco mais de mais idade, e aí não tem muita estatística em relação à porcentagem de jovem idoso, não. E qual o telefone ou site que a pessoa que está querendo doar pode procurar? Existe, né? A senhora é da coordenadoria, né? Tem que ligar para o serviço de captação, normalmente, que a gente recomenda. A senhora lembra o telefone? Tem um telefone? Central, né? O 3232... 7620. 7620. 3232 7620 ou 7621. Certo. E de lá eles criam, né? A pessoa que sofreu um acidente em Recife, por exemplo, e aquele coração é compatível com uma pessoa que está precisando aqui no Rio Grande do Norte. É feito essa logística? Primeiro o órgão fica ele é para o Estado, né? Para o receptor que está inscrito naquela fila. Não havendo receptor compatível, aí é distribuído e isso fica a cargo do sistema... Estado de Pernambuco, que você tem o caso de Recife, né? Isso, então fica lá. Não havendo equipe transplantadora que faça o transplante, ou não tendo uma fila de receptor para coração, e aí é distribuído. E essa distribuição não depende de Pernambuco, depende sim porque você manda para a nacional, mas quem decide para onde o órgão vai, se Pernambuco não aceita, é a nacional. Os postos de saúde, que a gente sabe que o posto de saúde tem médico, às vezes até uma equipe multidisciplinar, às vezes não é só o clínico geral, né? E a gente sabe que o posto de saúde ele tem uma capilaridade, ele está em todos os municípios, eles estão em todos os municípios. Eles participam desse processo de doação de órgãos? Uma das ações, das funções da Central de Transplante é exatamente difundir, disseminar o tema da doação de órgãos. Então, isso você falou, Francisco, as UPAs, porque tem suas salas de emergência, com os respiradores. A doutora Raíssa lembrou muito bem, todo o potencial doador, a gente tem esse termo, ele sempre está num lugar de emergência que tenha um respirador. Por quê? Porque ele não consegue mais respirar. Quando ele vai evoluindo para a morte cefálica, ele não respira mais, então ele tem que ser entubado e ficar no respirador. Então esses indivíduos que chegam nos postos de saúde, pode ser um pequeno posto de saúde, mas ele chega com derrame, que é o conhecido termo técnico AVC, ele vai ficando comatoso, ele vai começando a ficar sem respirar. Então esse posto de saúde sendo treinado, né, capacitado para reconhecer um potencial doador que pode estar com AVC, que pode ter sofrido um grande trauma, seja ele qual for, ele vai ser drenado para um centro maior, para uma UPA ou para um pronto-socorro, que aí sim, sendo piorado, aí começa a pensar, não, isso aqui pode ser um morte cefálico, vamos entrar em contato com a Central de Transplantes. Então, de posto de saúde ao hospital terciário, a Central está sempre capacitando e disseminando o tema para que seja rapidamente identificado. Francisco, isso é importante para a doação e para o preparo. Então, o ano passado a gente fez, juntamente com a Central, né, a iniciativa da Central, alguns seminários nos PSFs, né? Então,
Zona Norte, então a gente concentrou lá os médicos generalistas, os dentistas, os assistentes sociais, para que viabilizasse, porque para que Misael pudesse ser transplantado, ele chegou a fazer mais de 40 exames. Dentre esses exames, ele precisou de avaliação de alguns especialistas, cardiologista, dentista, tá? Então, isso a gente precisa descentralizar. Lá no Onoflopes a gente tem toda a equipe pronta, mas se a demanda é assim, se há uma procura maior, é ideal que os PSFs, os centros de saúde, eles consigam ter essa equipe que seja treinada e que dê o parecer para que o doente já consiga pular essa fase de preparo e não dependa apenas de um serviço, né, que é o Onofre Lopes, de alta complexidade, né, e que tem as limitações para um número maior de receptores. Então, é muito importante a participação dos médicos, dos postos de saúde na doação, como o Rodrigo falou, nas UPAs. Para a gente, as UPAs também são importantes, porque esses pacientes, quando eles adoecem depois que eles transplantam, eles vão para as UPAs, né, inicialmente para o Valfredo, logo que depois a gente encaminha para o hospital universitário. Mas numa madrugada, eles vão chegar nessas UPAs. Então, é muito importante o conhecimento do processo de transplante para os não especialistas, para que isso seja uma coisa muito segura para quem está transplantado. Inclusive, Pois não, doutora Raíssa. Inclusive, o número de pacientes na lista de transplante renal tem aumentado porque muitos estão se tornando ativos pela facilidade que tem feito os exames pré-transplantes para ativá-los na lista. Misael, você que passou por essa experiência, eu estou aproveitando muito da sua experiência, o que é que você diria para uma pessoa que ainda está em dúvida, está avaliando, mas é um potencial doador? Essa pessoa ainda está em dúvida, se coloca à disposição como doador ou não? O que é que você diria? Eu acho que é muito importante a pessoa que está assistindo esse programa de saber que ou tendo um ente querido que faleceu, ou ele mesmo em vida ter o desejo de ser doador, ele olhar, porque depois que a gente morre, nosso corpo não serve mais para nada. Eu acho que a grande gratidão do ser humano para com o seu próximo é ver aquele outro melhor, né? No caso dele vivo. No caso do ente querido da família dele, ou amigo, alguém, estando com morte cerebral, já diagnosticada pela equipe médica, eu acho que a família deve pensar que um dia ela pode precisar, né? E eu acho que não tem que pensar duas vezes. É o que eu sempre pensei na vida, foi isso. Eu acho que lá em casa, todo mundo lá é doador. Eu não sei se aproveitar agora até com a doutora Raíssa, eu posso ser doador, sendo transplantado, caso uma morte encefálica, por exemplo. Desde que não preencha os critérios que impeçam você a doar, talvez não se aproveite seu rim, mas o fígado, o coração... Pode. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço demais a participação, a colaboração, a experiência de vocês. A gente percebe que são profissionais sérios, né? E que é um procedimento altruísta, humano, essa questão da doação. E agradecer muito a vocês e agradecer ao nosso telespectador que nos assistiu até agora, de maneira muito especial. Muito obrigado e até o próximo Grandes Temas. Até lá.